Diferenças entre uma dieta para emagrecimento e uma dieta para ganho de massa muscular. Oi, eu sou Rafa, nutricionista, e eu trouxe aqui nesse vídeo para você que está buscando tanto emagrecimento quanto o ganho de massa muscular, as principais diferenças em relação a calorias, macronutrientes desses dois objetivos, que é o que me procuram mais no consultório. No consultório eu recebo diariamente pacientes que querem emagrecer e pacientes também que querem ganhar massa muscular. São objetivos diferentes e a gente tem algumas características para cada um. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer as principais diferenças. Primeiro, a gente precisa entender que o nosso corpo ele tem um gasto de energia todos os dias. A unidade de medida da energia do nosso corpo são as calorias, que a gente obtém principalmente através dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. É como se o alimento fosse o combustível de um carro e o nosso corpo fosse o carro. Então a gente precisa daquela gasolina para o nosso corpo funcionar. E o nosso corpo ele é bem inteligente. Então assim, quando a gente consome um pouco mais de calorias, de energia que o nosso corpo precisa, ele guarda essa energia em forma de tecido adiposo, ou seja, gordura, exatamente para os momentos que ele vai precisar. Então, nesse momento, quando a gente come mais do que precisa, a gente acaba engordando. E quando acontece o contrário, quando a gente consome menos do que o nosso corpo está gastando, o corpo usa justamente o que ele tem de reserva energética, ele usa a gordura como fonte de energia. Então, é basicamente isso que a gente precisa entender para montar um plano alimentar de emagrecimento e um plano alimentar para ganho de massa muscular. Então, o primeiro tópico, que são as calorias, quando a gente pensa em emagrecimento, você precisa estar em déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que o seu corpo gasta. Para saber isso, a gente precisa levar em consideração todo o seu gasto energético do dia, atividades físicas que você faz, idade, peso e altura, e fazer uma estimativa para dar um pouquinho menos de calorias do que o seu corpo está gastando. Mas eu não tô falando em cortar tudo, tá? Consumir muita pouca caloria pode fazer mal pro seu organismo e não vai ser um emagrecimento duradouro aí e que às vezes pode ter algumas falhas. Então é muito importante ter o acompanhamento nutricional, principalmente de um profissional nutricionista aí para te auxiliar e para que você consiga fazer esse déficit calórico da maneira adequada. Agora, falando sobre o ganho de massa muscular, a gente vai ter o caminho ao contrário. Então você vai fazer uma dieta com mais calorias do que o seu corpo gasta. A gente vai levar em consideração tudo aquilo que eu falei também para emagrecimento. Então, o quanto de exercício você faz no dia, a intensidade, a frequência, o seu peso, a sua altura, a sua idade, se você é homem ou se você é mulher. E a ideia é você consumir mais do que você gasta. Mas também não adianta você sair comendo tudo o que você quiser, porque também tem que ser feito com estratégia. Porque se você vai comendo tudo o que você quiser nesse superávit, você pode sim ganhar gordura. Segundo tópico, vamos falar agora sobre as proteínas. Muita gente pensa que no emagrecimento e na hipertrofia a gente tem uma diferença ali do consumo de proteínas, mas na verdade esse consumo ele é quase que igual. Quando a gente fala em pessoas que fazem atividade física, a gente pode pensar num consumo de proteínas de 1,6 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, se você é uma pessoa que pesa 50 quilos, a gente pode colocar ali 2 gramas por quilo de peso. E isso daria mais ou menos 100 gramas de proteína no dia, no total. E eu tô falando de proteína, não de frango ou de carne, tá? Porque a gente tem uma quantidade de proteína em vários alimentos. Então, por exemplo, 100 gramas de frango vai ter ali aproximadamente 26 a 30 gramas de proteína. Então a gente tem que fracionar essas proteínas ao longo do dia. No caso do emagrecimento, a gente vai ter esse consumo de proteínas para manutenção da massa muscular, porque quando a gente consome menos calorias do que o nosso corpo gasta, e se a gente não tem ali o aporte proteico adequado, o corpo ele pode usar o seu músculo como fonte de energia, ou seja, você perder massa muscular. Então o consumo de proteína no emagrecimento é muito importante por conta disso. Na parte
parte do ganho de massa muscular, o consumo de proteína vai ser muito importante justamente para você fazer essa construção da massa muscular junto com o treino de força. Nos dois objetivos é muito importante você fracionar as proteínas ao longo do dia, então colocar proteínas ali em todas as refeições. Tem muita gente que pensa que quanto mais proteína melhor, e na verdade não, tá? A gente tem um limite de absorção das proteínas, tanto por dia quanto por refeição, então a gente tem que consumir essas proteínas de forma estratégica e fracionada ao longo do dia. Então, se você tá no ganho de massa muscular, não adianta ficar comendo muita proteína ali durante o dia, que você não vai usar tudo aquilo para construir massa muscular, tá? Terceiro ponto, os carboidratos. Os carboidratos são a nossa principal fonte de energia, e a principal diferença entre o emagrecimento e o ganho de massa muscular vai ser na quantidade que você vai colocar ali. Eu geralmente, quando estou montando um plano alimentar para emagrecimento, eu coloco um pouquinho menos de carboidrato, e no ganho de massa muscular, mais carboidrato. Porque o carboidrato, nesse caso, ele vai servir para dar energia, para uma melhor performance esportiva no treino e também ajudar na recuperação pós-treino. No emagrecimento, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar uma dieta tão baixa em carboidrato, porque senão você vai ficar sem energia, não vai ter tanta saciedade assim e não é tão interessante. A gente sabe que a base do emagrecimento é consumir menos calorias do que o seu corpo gasta e não cortar o carboidrato. Quarto ponto são as gorduras da dieta. A gente tem que ter um consumo adequado de gordura, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular, tá? No emagrecimento, você também não pode ficar cortando gordura, reduzindo gordura para quase nada, porque a gordura é importante para regulação hormonal, regulação da nossa temperatura, para saciedade também. Então tem que ter um aporte de gorduras adequado. No emagrecimento, eu deixo as gorduras um pouquinho mais baixas, porque a gordura é o macronutriente que tem mais calorias. Em 1 grama de gordura, a gente tem cerca de 9 calorias, enquanto nos outros macronutrientes, carboidrato e proteína, a gente tem 4 calorias. Então, deixando a dieta com menos gordura, a gente consegue deixar alimentos que têm um volume maior, provenientes dos outros macronutrientes. Agora, quando a gente fala do ganho de massa muscular, a gente pode deixar a gordura um pouco mais alta, porque justamente ela tem mais calorias, então ajuda a pessoa que está no ganho de massa muscular a bater mais as calorias. Então, eu geralmente faço isso, né, nesse tipo de dieta. Quando tá com uma caloria muito alta e tem muito volume ali já no prato, eu coloco fontes de gordura. Adiciona 1 colher de sopa de azeite para aumentar a densidade calórica das refeições. Coloco também oleaginosas, pasta de amendoim, gorduras boas mesmo, tá? E por fim, para finalizar o vídeo, é muito importante pensar na expectativa dos dois cenários, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular. Nesse caso, os dois são muito parecidos, são processos que exigem estratégia e planejamento. E você não pode ficar pensando que você vai começar uma dieta em um dia e no outro dia você já vai estar com menos 5 quilos. E o mesmo para quem está buscando ganho de massa muscular. Demora muito para construir tudo isso. Então é muito importante ter paciência e confiar no processo. Porque se a gente tem resultados muito rápidos, muitas vezes a gente não consegue sustentar tudo isso a longo prazo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido as principais diferenças da dieta para emagrecimento e para dieta de ganho de massa muscular. Procure sempre um nutricionista para te ajudar, e se você precisar de ajuda de um plano alimentar individualizado de acordo com seus gostos, preferências, rotina, eu estou aqui disponível. Então vou deixar aqui as minhas redes sociais e o meu contato. Um beijo e não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like.